Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar algo hoje. Há pouco tempo atrás, o Douglas Gonçalves do Dizascope lançou um vídeo em que ele dizia: se o Criador de todas as coisas, se Deus, o Pai, habita dentro de nós, a nossa oração não deveria ser: Pai, abre os céus e desce, e sim: Pai, rasga o André e aparece. Essa frase mudou muito do meu pensamento a respeito das coisas. Eu queria compartilhar o porquê. No livro de Êxodos, no capítulo 24, se não me engano, Moisés está conduzindo o povo de Israel do Egito para a terra prometida e passando pelo deserto. Enquanto ele está passando pelo deserto, neste capítulo Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, sobe ao monte, porque ali no monte eu vou te dar as leis. Eu quero que você talhe pedras e nessas pedras eu vou cravar as leis que vocês devem seguir no deserto. E assim acontece. Moisés, ele sobe ao monte com aquelas pedras talhadas, e ao subir ali no monte o Senhor faz o que havia dito, ele crava as leis ali sobre as pedras. Só que Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, ô doidão, desce porque o seu povo se corrompeu lá embaixo. E Moisés, ele, surpreso com aquilo, desce e no meio do caminho ele olha lá para baixo e vê que o povo realmente havia se corrompido, que eles haviam pegado suas argolas, seus artefatos de ouro, construído um bezerro de ouro, e você conhece a história, eles estavam ali adorando aquele bezerro, como se aquele bezerro tivesse tirado o povo do Egito. Moisés, de tão revoltado, de tão bolado que ele fica com aquilo, ele pega as tábuas e ele quebra aquelas tábuas e aquela pedra se despedaça. Resumindo, pouco tempo depois, Deus chama novamente Moisés ao monte. As pedras haviam se quebrado e ali naquele monte ele proporciona a Moisés um encontro sobrenatural. Ele proporciona a Moisés um encontro que Moisés nunca havia presenciado. A Bíblia fala que Moisés, de tão forte, de tão poderoso que foi aquele encontro com o Senhor, que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber absolutamente nada. E não bastasse isso, a Bíblia também conta que Moisés, ao descer do monte, ele tinha sido tão impactado, tão transformado por aquele encontro, que o rosto dele brilhava como a luz do sol. E as pessoas ficavam com medo daquilo. Onde eu quero chegar com isso? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: se o ministério que trouxe a morte, ou seja, o ministério de Moisés, já era glorioso, quão mais glorioso será o ministério que produz a vida, que é o ministério de Jesus. Por que a morte? Eu vou te explicar basicamente o porquê o ministério de Moisés trouxe a morte. O ministério de Moisés trouxe a condenação, a morte, porque a Bíblia conta para nós que ninguém pode ser salvo por meio da lei. A lei que foi dada por Deus, ela simplesmente atesta que o homem é pecador. A lei é como um termômetro de Deus para medir a sua vida espiritual. E Deus passa essa lei, esse termômetro sobre a vida dos homens e atesta: esses homens estão mortos. E esse ministério que trouxe a morte, esse ministério que trouxe a condenação, que atestou que os homens estavam mortos espiritualmente, ele já era glorioso. Moisés, ele tinha o rosto que brilhava por causa da presença de Deus. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés tirou a água da rocha. Moisés trouxe as 10 pragas, por meio de Deus, para o Egito. Moisés libertou o povo das garras do faraó. Esse ministério era muito glorioso. Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo é: esse ministério que já era tão glorioso, ele nem sequer se compara ao ministério de Jesus. Aquela pedra que Moisés pegou e destruiu no chão e despedaçou toda, ela simboliza Jesus. Por quê? Porque Jesus é a nossa pedra que foi quebrada, foi esmiuçada no chão por Deus, para que através da morte dele nós pudéssemos chegar até Deus. No segundo encontro, em que Moisés ele se encontra com Deus ali naquele monte e tem o seu rosto brilhando, fica sem comer, sem beber, a Bíblia conta que Moisés ele ficava em pé sobre uma rocha para contemplar toda a bondade de Deus. Essa rocha sobre a qual Moisés estava em pé é Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O Antigo Testamento mostra sim o ministério glorioso de Moisés, mas ele mostra e ele aponta: o ministério do Espírito é muito mais glorioso. O ministério do Espírito é infinitamente mais glorioso, sabe por quê? A Bíblia também fala que o rosto de Moisés, que é aquele brilho, ele se desvanecia.
ele ia acabando. Nossa, tô até suando aqui. Aquele brilho, ele ia acabando, ele ia saindo do rosto de Moisés. Só que o apóstolo Paulo fala que aqueles que têm o Espírito, eles não têm algo que vai acabando, eles têm algo que cresce de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Por quê? Porque o Espírito não é mais visitante como ele foi com Moisés. O Espírito visitou a Moisés, Deus visitou a Moisés, mas agora o Espírito habita dentro daqueles que recebem a Cristo. Você percebe o tamanho do poder disso? O rosto de Moisés brilhava, o seu rosto pode brilhar infinitamente mais, porque Cristo, a rocha que foi moída, a rocha sobre a qual Moisés estava em pé e a rocha sobre a qual nós estamos em pé, ele foi despedaçado, foi moído e agora ele traz o Espírito para habitar dentro de você. Chega de uma vida pequena, uma vida sem sentido, sem poder. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora faz sentido. Não mais, Pai, abre os céus e desce. E sim, Pai, rasga o André e aparece. Deus te abençoe. Glória a Deus.